Nos últimos anos, a inteligência artificial tem sido amplamente utilizada em diversos setores, revolucionando processos e melhorando a eficiência de operações. E os cartórios, que historicamente desempenham um papel essencial na estrutura jurídica e econômica do Brasil, não ficaram de fora dessa revolução tecnológica. As ferramentas de inteligência artificial podem automatizar tarefas, reduzir erros e melhorar a experiência tanto dos clientes quanto dos profissionais de cartório. Mas como exatamente isso está acontecendo? No episódio de hoje, vamos explorar como as ferramentas de inteligência artificial estão sendo aplicadas no universo dos cartórios, quais são os principais benefícios e o que o futuro reserva para esse setor em termos de tecnologia. E para nos ajudar nessa jornada, recebemos a CEO do Grupo TSHAI, Denise Fernandes da Cruz. Então fiquem conosco e vamos entender juntos como a inteligência artificial está transformando os cartórios do Brasil. A Noreg Brasil apresenta Papo de Cartório. A nossa convidada de hoje é graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Psicologia Organizacional e em Direito Notarial Registral, mestranda em Estratégia de Negócios, é criadora do programa TSHAI de Liderança, que visa formar líderes e gestores para todo o Brasil, e é desenvolvedora do método Prazo Zero, que visa desburocratizar e agilizar os negócios no Brasil através dos cartórios extrajudiciais. Denise Fernandes da Cruz. Seja muito bem-vinda, Denise, ao Papo de Cartório. Olá, Gians! Tudo bem? Espero que esteja bem, feliz, com saúde. Espero que todos os ouvintes desse podcast também estejam super bem. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha expertise e dar os parabéns para vocês em função de criar, esse podcast onde pode estar levando muitas informações para vários titulares de cartório do Brasil. Então é uma honra estar aqui com vocês. Para a gente começar, você poderia nos dar uma visão geral sobre o que é a inteligência artificial e como ela está sendo aplicada no setor extrajudicial? A inteligência artificial, ou IA, é uma área da tecnologia que busca criar sistemas capazes de simular algumas capacidades humanas, como o raciocínio, a aprendizagem e até a tomada de decisões. É uma evolução fascinante, que vem trazendo grandes transformações em vários setores, incluindo o setor extrajudicial. Historicamente, cartórios tiveram uma carga de trabalho muito alta, com uma responsabilidade enorme sobre os processos e documentos fundamentais para a estrutura jurídica e econômica do país. E hoje a IA aparece como uma aliada, uma ferramenta para tornar essa rotina mais eficiente e menos propensa a erros. No setor extrajudicial, a IA se aplica principalmente na automação das tarefas repetitivas. Imagine só, por exemplo, a quantidade de documentos que precisam ser analisados e revisados diariamente em um cartório. E a pilha não baixa, todo dia a pilha é igual. Essas são atividades que podem ser exaustivas, mas a IA consegue agilizar todo o processo, eliminando diversas etapas que são manuais. O reconhecimento de padrões, a tecnologia identifica e organiza os documentos rapidamente, facilitando a vida dos profissionais e permitindo que eles se concentrem em atividades que são muito mais estratégicas e consultivas. Além disso, a IA também está revolucionando a forma como interagimos com os clientes, com os usuários dos cartórios. Muitas dúvidas que chegam aos cartórios são recorrentes e demandam tempo da equipe do atendimento. E com a IA, chatbots e assistentes virtuais, pode-se responder muito mais rápido e com muito mais assertividade, agilizando o contato inicial e liberando a equipe para resolver questões que são mais complexas. É interessante que a IA aprende o tempo todo, então ela se torna cada vez mais eficiente e precisa. No fundo, o que estamos vendo é uma transformação profunda da nossa forma de trabalho, que busca não apenas facilitar o dia a dia do cartório, mas também entregar um serviço de qualidade para os usuários, tornando o setor extrajudicial mais acessível e inovador. Quais são as principais ferramentas de AI
que já estão sendo usadas nos cartórios atualmente? No momento, alguma das ferramentas mais impactantes inclui o OCR, que é conhecido já por todos por muitos anos, né? Que é o reconhecimento óptico de caracteres. Só que agora ele está com a tecnologia da inteligência artificial embutida, o que isso consideravelmente contribui para a precisão da informação. Essa tecnologia permite que os documentos físicos sejam escaneados e transformados em textos digitais, o que facilita a busca, o arquivamento e a consulta desses registros. Isso é especialmente útil para os cartórios, onde o volume de papéis é grande, temos muito daqueles livrões ainda, e o tempo gasto na busca por informações específicas pode ser significativo. A automação, dessa forma, ela reduz o tempo de busca e aumenta a precisão. Outra ferramenta que tem ganhado bastante espaço é o uso de análise preditiva. Ela permite que os cartórios compreendam melhor os padrões e comportamentos dos seus usuários, antecipando a demanda e preparando-se para a entrega de forma mais efetiva. Imagine um cartório que consegue prever quais os tipos de serviço terão mais demanda em determinado período do ano. Com essas informações em mãos, é possível se organizar com antecedência, alocando recursos de forma mais estratégica e evitando os gargalos lá no atendimento. Além disso, a IA está presente nos chatbots, sistemas que conversam com clientes de forma muito mais automatizada e respondem dúvidas comuns com prazo para a emissão de documentos e informações sobre os procedimentos. Esse tipo de ferramenta ele ajuda para o descongestionamento, descongestionar o atendimento humano, e acredito que cria uma experiência mais fluida e rápida para o usuário. Vale destacar que essas ferramentas são projetadas para aprender com o tempo, o que significa que quanto mais são utilizadas, melhores elas se tornam. E a gente está apenas na etapa inicial, estamos apenas iniciando a utilização da ferramenta. Imagina isso daqui 2 anos. No final das contas, estamos falando de um conjunto de soluções que melhoram a eficiência e a experiência do cliente, colocando o cartório na vanguarda de inovação. Agora a gente vai falar sobre as aplicações práticas da inteligência artificial nos cartórios, e por isso eu queria saber quais são os processos ou as atividades nos cartórios que podem ser automatizadas ou aprimoradas com o uso dessa inteligência. A IA tem um papel fundamental em várias frentes de automação nos cartórios. Um exemplo claro está na emissão das certidões e a verificação de documentos, processos que normalmente demandam uma revisão minuciosa por parte da equipe. E com a IA, esses documentos podem ser verificados de forma automática, reduzindo a carga de trabalho manual e minimizando a chance de erros. Assim, o tempo que era dedicado a essas atividades passa a ser utilizado para um atendimento mais próximo e personalizado ao usuário. Na gestão documental é outro ponto em destaque. Nos cartórios, a quantidade de informações e documentos gerados diariamente é enorme. Ferramentas com a inteligência artificial podem catalogar e organizar esses documentos de forma eficiente, facilitando a localização de arquivos específicos e assegurando que tudo esteja devidamente arquivado. Com isso, as consultas se tornam mais rápidas e a equipe ganha agilidade para resolver solicitações que antes demandariam um tempo muito maior. Além disso, temos o uso da inteligência artificial para análise de grandes volumes de dados, com funcionalidades extremamente úteis para as atividades de compliance. A inteligência artificial pode processar e cruzar as informações para garantir que esses processos estão em conformidade com as normas vigentes, algo que é essencial para o setor extrajudicial, que toda semana ou todo dia, como diz alguns titulares de cartório, tem provimento novo. Dessa forma, os cartórios conseguem se manter dentro das regulamentações, evitando problemas legais e oferecendo uma maior segurança jurídica para os usuários.
A gente pode falar que a inteligência artificial pode ser usada para reduzir erros e aumentar a eficiência nos cartórios? Quais são os exemplos práticos mais notáveis? Sim, a inteligência artificial tem um enorme potencial para reduzir os erros e aumentar a eficiência nos cartórios, impactando diretamente a precisão e a produtividade do setor. A implementação da inteligência artificial pode ajudar a automatizar processos repetitivos, analisar grandes volumes de dados e auxiliar na tomada de decisões mais informadas. E eu posso trazer aqui alguns exemplos práticos, como reconhecimento de documentação e extração de dados. Com a inteligência artificial, é possível automatizar o reconhecimento e extração de dados e informações, eliminando a necessidade de inserção manual desses dados. Isso reduz os erros de digitação e aumenta a velocidade do processamento de documentos, como no registro de imóveis, contratos, certidões, enfim. Outra prática é verificar a autenticidade e a conformidade desses documentos. A inteligência artificial pode auxiliar na identificação de documentos fraudulentos ou inconsistentes, verificando automaticamente se eles estão dentro das normas e padrões exigidos. Algoritmos treinados conseguem identificar padrões suspeitos que passam despercebidos pelo olho humano. Outra forma é a análise de conformidade jurídica. A inteligência artificial ela pode ajudar a avaliar se documentos e contratos estão em conformidade com as exigências legais, identificando cláusulas específicas ou alertando para a ausência de informações obrigatórias. E como diz alguns clientes nossos, né, todo dia tem um provimento novo. E como a gente não utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a estar com essa conformidade. Isso facilita o trabalho dos profissionais ao garantir que o processo está alinhado com as exigências regulamentares. Outro ponto é a assistência no atendimento ao cliente. Chatbots com inteligência artificial podem responder a perguntas frequentes, fornecer orientações iniciais e até realizar agendamentos. Isso libera a equipe de atendimento para se concentrar em tarefas que são mais complexas e urgentes, melhorando a experiência do cliente. Otimização de fluxo de trabalho e gestão de processos é outro item. A inteligência artificial pode mapear o fluxo de atividades do cartório e sugerir melhorias com base em dados sobre a produtividade e o tempo gasto em cada uma das etapas. Isso ajuda na identificação dos gargalos e na melhoria da produtividade. Outro ponto é a análise preditiva da gestão de demandas. A inteligência artificial ela pode ajudar a prever períodos de maior demanda e alocar recursos de forma mais otimizada, evitando a sobrecarga na equipe. A IA pode auxiliar no processamento de grandes volumes de documento e na análise de dados, auxiliando o trabalho nos cartórios? A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que pode trazer melhoria significativa para o trabalho nos cartórios, especialmente em áreas como processamento de documentos e análise de dados. Eles são essenciais para a operação desse setor. Cartórios lidam diariamente com um grande volume de documentos, né? E informações que precisam ser organizadas, analisadas e arquivadas com muita precisão. Nesse contexto, a IA oferece soluções que ajudam a tornar esses processos muito mais eficientes e seguros. Uma das principais aplicações da IA em cartórios é o processamento de grande volume de documentos. Por meio de tecnologia de reconhecimento óptico, né, que é o OCR, que já falei anteriormente, e algoritmos de machine learning, a inteligência artificial ela consegue digitalizar documentos físicos e classificá-los automaticamente, identificando os dados que são relevantes como nome, datas e número de registro. Esse processo, que antes era feito manualmente, agora pode ser realizado em frações de tempo, liberando funcionários de tarefas repetitivas e permitindo que eles concentrem-se em atividades mais complexas. Além disso, a digitalização com a IA permite acessos mais rápidos e seguros aos documentos,
já que tudo vai ficar arquivado e organizado digitalmente, reduzindo a necessidade de armazenamentos físicos, né, que hoje já são muito reduzidos, e facilitando o controle de acessos. Outro benefício importante que considero é a análise de dados. Com a ferramenta da IA, os cartórios podem identificar padrões e tendências em grandes conjuntos de dados, ajudando, por exemplo, a monitorar conformidades, encontrar possíveis erros ou até mesmo detectar fraudes. A análise de dados baseados em IA também pode ser uma aliada para decisões estratégicas, proporcionando insights sobre os fluxos de documentos, a demanda por serviços específicos e outros indicadores que podem auxiliar a gestão aí do cartório. Essas capacidades de análise em grande escala não só traz mais eficiência, como também aumenta a segurança dos processos, fundamental em um setor onde a confiabilidade das informações é crucial. A inteligência artificial ela também pode ser configurada para auxiliar na criação de fluxos de trabalhos mais padronizados, criando processos consistentes e reduzindo a variação nos métodos de trabalho. Isso é especialmente útil em cartórios, onde a padronização é essencial para a consistência e a conformidade legal. Um exemplo seria a implementação de chatbots e assistentes virtuais que podem responder a perguntas frequentes dos usuários ou até mesmo guiar o preenchimento de documentos, melhorando o atendimento ao cliente e liberando, consequentemente, o colaborador para uma atividade mais complexa. Outro ponto que eu considero muito relevante é a possibilidade da IA auxiliar no treinamento e desenvolvimento da equipe. A IA pode ser usada para criar simulações de situações que são cotidianas aí no cartório, ajudando os funcionários a praticarem e a desenvolverem habilidades específicas. Isso é surreal, isso é fantástico. Além disso, o uso da análise preditiva, a IA pode prever uma tendência e preparar a equipe para lidar com a demanda futura, ajudando a gestão da equipe e principalmente a alocação dos recursos. A implementação da IA em cartórios também apoia a modernização do setor como um todo, contribuindo para a evolução dos serviços extrajudiciais. Inclusive, a CHAI desenvolveu a Missão Índia, que vai ocorrer em abril de 2025, onde 30 titulares irão lá conhecer grandes empresas mundiais e ter palestras específicas sobre blockchain, inteligência artificial, nanotecnologia, cyber, enfim, são diversas ferramentas com o objetivo de abrir a mente, expandir a mente para algo que é inovador e que daí quando retornarem para o Brasil possam pensar novas ferramentas e tecnologias que venham a agregar ao serviço registral e notarial brasileiro. Então, assim, a inteligência artificial, ela não substitui o ser humano, né? Ela potencializa, elevando o nível de produtividade e segurança dos serviços que são oferecidos. Imagina só, esses titulares que vão retornar dessa viagem na Índia, vão perceber várias ferramentas lá que são utilizadas não em cartórios, né, em empresas mundiais. E como isso agrega valor aqui no Brasil para que a equipe seja mais produtiva, para que a equipe tenha a ferramenta mais adequada e faça uma entrega de excelência e encante os seus usuários. Agora a gente vai falar sobre os benefícios e os desafios da implantação da inteligência artificial nos cartórios. Doutora Denise, quais são os maiores benefícios que os cartórios podem obter ao implementar ferramentas de inteligência artificial nos seus processos diários? A IA traz uma série de benefícios tangíveis para os cartórios. O primeiro, e talvez o mais evidente, é a eficiência operacional. Ao automatizar as tarefas repetitivas e demoradas, a IA permite que os cartórios operem de maneira muito mais ágil, atendendo um maior número de solicitações ao mesmo tempo. E nós temos hoje as plataformas eletrônicas, né, como o ONR, o e-notariado. Isso gera uma velocidade de entrega muito melhor
e com um grau de eficiência atendendo à necessidade da população. Isso não só melhora a produtividade, então, das pessoas, mas também reduz o tempo de espera que esse usuário teria e que vê que o serviço é muito mais ágil e muito mais dinâmico. Outro grande benefício é a precisão. Em processos com emissão e verificação de documentos, a IA praticamente elimina a margem de erro humano, garantindo que cada tarefa seja executada num alto grau de precisão. Essa segurança adicional é especialmente importante para o setor como o extrajudicial, onde cada detalhe conta e onde os erros podem gerar grandes complicações legais e responsabilidade civil ainda do titular. Além da eficiência e da precisão, a inteligência artificial ela pode facilitar a segurança dos dados. Ferramentas de IA podem detectar padrões e identificar atividades que são suspeitas, aumentando o nível de segurança nas operações. No final, a IA não é apenas uma questão de automação. Ela permite que o cartório se posicione de maneira mais competitiva e adequada às expectativas que o público tem, e esse público é cada vez mais exigente por rapidez e qualidade. Apesar das vantagens, a introdução de novas tecnologias pode trazer bastante desafios. Quais são as principais barreiras que os cartórios enfrentam ao adotar soluções de inteligência artificial, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista regulatório? A implementação da inteligência artificial enfrenta algumas barreiras que devem ser cuidadosamente analisadas. Do ponto de vista técnico, temos o custo inicial, que é muito elevado para adquirir e integrar essas ferramentas. Muitos cartórios operam com orçamentos limitados, nós temos cartórios pequenos, temos cartórios médios, e então a decisão de investir em IA precisa ser estratégica e muito mais planejada. Além disso, a integração com os sistemas legados é um grande desafio. A maioria dos cartórios ainda trabalha com sistemas antigos que podem não ser compatíveis com as novas tecnologias, e isso exige uma adaptação ou até mesmo uma substituição. Do lado regulatório, a questão da conformidade com a LGPD é central. A LGPD estabelece uma série de normas para o tratamento dos dados pessoais, e a IA precisa estar em total conformidade com essas exigências para que os cartórios não corram riscos legais. Isso implica em monitorar de perto o que o uso do dado está sendo feito, aplicar políticas rigorosas de proteção e garantir que todos os colaboradores estejam capacitados para seguir esses procedimentos. Portanto, as barreiras envolvem tanto uma questão financeira e uma questão estrutural para ter uma nova adaptação cultural e técnica. Mas o planejamento certo é um foco na capacitação. Essas barreiras podem ser superadas, permitindo que o cartório aproveite todas as vantagens da ferramenta de inteligência artificial. E como você vê o impacto da inteligência artificial na formação e na capacitação dos profissionais de cartório? Que tipo de habilidade eles vão precisar desenvolver para acompanhar essa transformação? A inteligência artificial está gerando uma mudança significativa no perfil de habilidades exigidas nos profissionais de cartório. Com a introdução desta tecnologia avançada, surgem novas exigências de conhecimento técnico, especialmente em áreas com análise de dados e entendimento de sistemas de inteligência artificial. Essas são as habilidades que não fazem parte da formação tradicional dos colaboradores de cartório, mas que se tornam fundamentais a partir de agora para acompanhar a evolução desse setor. No entanto, não se trata apenas de conhecimento técnico. A inteligência artificial ela exige um pensamento crítico e uma capacidade adaptativa muito rápida, pois as ferramentas estão em constante atualização. Profissionais que sabem interpretar dados e compreender o contexto específico do setor extrajudicial terão uma vantagem estratégica. E por isso que a TIAI sempre faz o Congresso de Gestão, Liderança e Inovação, para a gente olhar para essas novas
ferramentas que estão sendo disponibilizadas no mercado e o que a gente pode estar adaptando para a realidade dos cartórios brasileiros. E à medida que as ferramentas de inteligência artificial são incorporadas ao cotidiano do cartório, os colaboradores devem se preparar para um papel mais analítico e consultivo, e não apenas lançadores de dados. Assim, eles vão assumir funções de suporte direto na tomada de decisões. E agora falando sobre o futuro da inteligência artificial nos cartórios e as boas práticas. Ao olhar para o futuro, doutora, como você enxerga a evolução da inteligência artificial nos cartórios? Existem inovações que já estão sendo testadas ou que ainda estão a caminho? A inteligência artificial promete trazer uma revolução para os cartórios. Os cartórios vão ser totalmente diferentes daqui 2, 3 anos, essa é a minha visão, porque vai ter uma transformação da forma da prestação do serviço. Essa tecnologia, que já tem aplicações significativas em outros setores, está se desenvolvendo para atender às necessidades específicas dos cartórios, que lidam com grande quantidade de documentos e dados sensíveis. Um deles é a automação dos processos repetitivos. Muitos processos em cartórios são repetitivos e seguem regras rígidas. A inteligência artificial, especialmente por meio de algoritmos de automação, pode realizar tarefas que antes eram feitas manualmente, como eu falei antes, e vão verificar assinaturas, autenticações de documentos e controles de registro com muito mais velocidade. Ferramentas automatizadas, elas conseguem, por exemplo, comparar a assinatura, identificar possíveis fraudes, reduzir o tempo de espera do público, e isso permite que os profissionais se concentrem nas atividades estratégicas e complexas do cartório. Vai aumentar a produtividade significativa das pessoas e vai diminuir os erros humanos. Outro ponto é a análise do documento de escrituras inteligentes. A análise de documentos é uma área onde a IA já está sendo testada com muito sucesso. Algoritmos de aprendizado de máquina conseguem identificar cláusulas específicas e destacar pontos críticos em contratos, proporcionando uma revisão mais rápida e precisa. Então ele marca ali aonde ele tem dúvida, aonde ele não está seguro, para que o humano faça uma correção manual. E essa tecnologia é especialmente útil para as escrituras e contratos complexos, onde o risco de erros pode ser alto e a leitura detalhada e precisa é essencial. Além disso, a criação da chamada escritura inteligente, que integra a inteligência artificial e o blockchain, já está sendo vista como uma inovação disruptiva no setor. Essas aplicações não só agilizam a confecção de documentos, mas também garantem a integridade e a autenticidade das informações, reduzindo riscos de fraudes. Outro ponto é o atendimento ao cliente e a inteligência artificial convencional. Outra inovação potencial é o uso da inteligência artificial para melhorar o atendimento ao cliente. Chatbots, assistentes virtuais, já populares em bancos e empresas de telecomunicações, podem ser adaptados para responder às perguntas mais frequentes do público, sendo sobre serviços de cartórios, horários de funcionamento e inclusive sobre taxas e documentos necessários. Essas automações não apenas reduzem a carga de trabalho dos colaboradores, como proporcionam uma experiência mais ágil e acessível ao usuário, especialmente fora do horário comercial, atendendo às necessidades do público cada vez mais digital e exigente. A segurança de dados é uma das principais preocupações dos cartórios e a inteligência artificial, em conjunto com a tecnologia do blockchain, oferece soluções robustas nesse sentido. O blockchain é uma tecnologia de registros descentralizado que torna praticamente impossível a alteração de dados uma vez registrados. Integrados à inteligência artificial, ele possibilita uma verificação automática dos dados e a garantia de que as informações sejam mantidas intactas e seguras. Essa combinação de tecnologia cria um ambiente altamente seguro para documentos de registros sensíveis, aumentando a confiabilidade e a credibilidade do serviço dos cartórios.
Embora essas inovações tecnológicas estejam avançando rapidamente e o setor de cartório ainda enfrenta desafios significativos para implementar plenamente a inteligência artificial. As regulamentações governamentais e as necessidades de conformidade em normas específicas podem dificultar ou desacelerar a adoção dessas tecnologias. Além disso, a inteligência artificial requer investimentos em infraestrutura e treinamento, o que pode ser um obstáculo para alguns cartórios, especialmente os menores e aqueles que estão em regiões mais remotas. No entanto, é notável que o setor de cartórios tem dado passos concretos rumo à modernização. Evento como no Congresso Brasileiro de Direito Notarial e Registral, da ANOREG, tem provido discussões sobre o papel da inteligência artificial em suas aplicações no setor. Profissionais e especialistas compartilham experiências e debatem sobre os melhores caminhos para implementar essa tecnologia de forma ética, segura e eficiente, respeitando a confidencialidade dos dados e a legislação vigente. No futuro, espera-se que a inteligência artificial traga do que uma simples automação, ela deverá transformar os cartórios em ambientes ágeis, precisos e focados na experiência do usuário. Com o uso da inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias avançadas, os cartórios poderão, por exemplo, oferecer serviços online para muitas dessas funções, reduzindo a necessidade de deslocamento e tornando o atendimento mais inclusivo. A tecnologia permitirá uma experiência que combina rapidez e precisão, reduzindo filas e possibilitando um atendimento de alta qualidade. Em resumo, a inteligência artificial nos cartórios ainda está em fase de desenvolvimento, mas as inovações já implementadas e as que estão a caminho têm o potencial de transformar o setor. O objetivo é criar um ambiente onde a eficiência, a segurança e a satisfação dos clientes caminhem lado a lado, garantindo que os cartórios continuem cumprindo a sua função de maneira ainda mais eficiente para uma sociedade digital no futuro. Você poderia nos dizer algumas boas práticas para os cartórios que estão começando a implementar soluções de inteligência artificial? Pode compartilhar algumas dicas para que a adoção seja bem sucedida? Claro! A implementação de soluções de IA em cartório exige uma abordagem cuidadosa, pois envolve não apenas tecnologia em si, mas também mudanças na rotina e nos processos das equipes. Trago aqui algumas boas práticas que alguns cartórios já estão adotando e que estão sendo bem sucedidas. Antes de adotar a inteligência artificial, é essencial ter clareza sobre o que se espera atingir com a tecnologia. Pergunta-se: quais os processos queremos melhorar ou automatizar? Ou quais as tarefas podem se tornar mais eficientes com a inteligência artificial? Objetivos bem definidos ajudam a escolher a ferramenta certa e medir esses resultados. A inteligência artificial é ideal para automatizar processos repetitivos e tarefas com padrões bem definidos. Realize um mapeamento detalhado de todas as atividades do cartório e identifique aquelas que podem ser otimizadas e automatizadas, com análise de documentos, verificação de informação e até mesmo atendimento ao cliente. Outra prática é investir na qualificação da equipe. A implementação da inteligência artificial é mais eficaz quando a equipe entende a tecnologia e está preparada para trabalhar com ela. Então, invista em treinamentos básicos sobre inteligência artificial, demonstrando como ela beneficiará o trabalho de cada um. Envolver a equipe desde o início também ajuda a reduzir a resistência a mudanças, porque as pessoas acham que vão ser trocadas por máquinas. E não é bem isso. Nós precisamos de novos profissionais com novas qualificações, com novas habilidades para utilizar as ferramentas de inteligência artificial. E eu também sempre gosto de iniciar com um projeto piloto. Em vez de implementar a inteligência artificial em todos os processos de uma vez, comece com um projeto piloto em uma área específica, como atendimento ao cliente ou análise do documento.
Isso permite avaliar o impacto da tecnologia em pequena escala. Isso faz com que a gente tenha tempo de fazer os ajustes e aprender com a experiência antes da implementação mais ampla. Garantir a segurança e a privacidade dos dados. Cartórios lidam com dados confidenciais, portanto, a segurança deve ser prioridade. Escolha soluções de IA que atendam aos requisitos de conformidade com a LGPD e ofereça segurança robusta. Adote práticas de gestão de dados seguros e defina protocolos para promover a privacidade dos clientes. Monitorar e avaliar é outro ponto. Então, é importante estabelecer métricas para avaliar a eficácia da inteligência artificial, como redução no tempo de processamento ou até mesmo na quantidade de erros. Monitore os resultados, que esteja preparado para ajustar a abordagem conforme o que aparecer, o que for necessário. A inteligência artificial é uma tecnologia que aprende e melhora ao longo do tempo. Então, a avaliação contínua ela é fundamental. Desenvolver a cultura de inovação. A adoção da inteligência artificial é mais fácil com um ambiente que valoriza a inovação. Incentive. Você vê algum tipo de risco relacionado à segurança e à proteção de dados quando se trata de usar a inteligência artificial nos cartórios? Quais são as precauções que devem ser tomadas para garantir que essas tecnologias sejam aplicadas de forma segura e em conformidade com as regulamentações, como a LGPD? Sim, há riscos significativos relacionados à segurança e à proteção dos dados ao integrar a inteligência artificial nos cartórios. O uso de tecnologias avançadas com inteligência artificial pode expor dados sensíveis e ameaças de segurança, especialmente porque esses sistemas lidam com um grande volume de informações pessoais e patrimoniais. Além disso, o risco aumenta devido ao potencial de tratamento automatizado desses dados, o que demanda um alto nível de controle e conformidade com a LGPD. Trago aqui algumas precauções para aplicar a inteligência artificial de forma segura e em conformidade com a LGPD. Uma delas é minimização e necessidade de dados. Então, a gente precisa limitar a coleta e o processamento apenas aos dados necessários para a finalidade específica. Não ficar buscando dados desnecessários e ficar armazenando isso e tendo controle sobre isso. A inteligência artificial deve ser configurada para coletar e processar dados mínimos necessários, evitando os excessos de dados sensíveis que possam ser expostos. Outra precaução é treinamento e sensibilização das equipes. A equipe deve ser treinada para entender os riscos da inteligência artificial e o tratamento dos dados pessoais. Isso envolve o reconhecimento de situações de riscos e a adoção de boas práticas, especialmente para quem faz o controle da inteligência artificial. Outro ponto, outra precaução, é a transparência e o consentimento. É importante informar claramente aos usuários sobre o uso da IA e, quando necessário, obter consentimento para o tratamento de dados. Transparência é fundamental para que assegure a confiança do público, né? Outra precaução é a adoção da anonimização. Técnicas de anonimização devem ser aplicadas, especialmente em dados sensíveis. Isso reduz o impacto em caso de vazamento, pois os dados ficam protegidos por meios técnicos. Outra precaução é a avaliação do impacto à proteção de dados. Antes de implementar IA, é recomendável realizar uma avaliação de impacto de proteção de dados, identificando os riscos e planejando as ações de mitigação. Outra precaução é o monitoramento contínuo e auditoria de segurança. A inteligência artificial deve ser monitorada constantemente para integrar e corrigir possíveis vulnerabilidades de segurança. Realizar auditorias regulares e corrigir possíveis falhas são essenciais para manter a integridade dos dados.
Também é necessário fazer parcerias com os fornecedores confiáveis e a conformidade de terceiros. Qualquer serviço terceirizado de IA ou tecnologia de dados deve estar em conformidade com a LGPD e contar com certificações de segurança reconhecidas como a ISO 27001. Outra precaução é a responsabilidade algorítmica e evitar discriminações. A inteligência artificial deve ser configurada para evitar vieses que possam discriminar ou impactar negativamente aos cidadãos. Auditorias nos algoritmos garantem que esse tratamento seja justo e seguro. Então, essas medidas não só mitigam o risco, como também contribui para a segurança dos dados e o cumprimento da LGPD, fortalecendo a confiabilidade do cartório e reduzindo as chances de incidência de segurança. A LGPD é uma oportunidade de modernizar o setor com responsabilidade, priorizando também a proteção do cidadão. Denise, foi um prazer enorme contar com a sua presença aqui no Papo de Cartório. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento e a sua visão sobre o futuro da inteligência artificial nos cartórios. Tenho certeza que os nossos ouvintes também ficaram muito interessados e aprenderam bastante. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite e pela oportunidade em falar sobre inteligência artificial, que é um tema que eu gosto muito, né? Inclusive tive lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, aprendendo várias ferramentas e trazendo para serem implementadas dentro do contexto aqui da CHAI e oportunizando também para os cartórios essas possibilidades. Então, gostaria de dar os parabéns para vocês por esse momento incrível e que essas informações possam contribuir aí para uma análise, para uma reflexão no uso da inteligência artificial. Obrigada a todos, até mais! O Papo de Cartório termina aqui. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Para mais informações sobre a Anoreg e a atividade cartorária no Brasil, acessem o nosso site, presente na descrição desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de deixar as suas sugestões de temas para futuros episódios. Para ficar sempre atualizado com nossos novos episódios, siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, inscreva-se no Castbox ou no YouTube e não deixe de nos favoritar na Deezer. Comigo, na equipe do Papo de Cartório, estão Alexandre Lacerda, Melina Rebuzzi e eu sou o Jean Frois e fico por aqui. Até o próximo papo!